Nós temos na noite de hoje a alegria de recebermos o Carlos Monteiro. Ele é trabalhador aqui da Casa de Jesus e nos traz o tema descriminalização das drogas na visão espírita. A palavra é tua, Carlos. Boa noite a todos. Que a paz do nosso irmão mais velho, o Divino Mestre Jesus, possa se fazer presente na noite de hoje em todos os corações de cada um, para que nós consigamos, através dessa paz, dessa energia, compreender a sua doutrina consoladora, que é a doutrina dos Espíritos. Trabalhamos o tema porque já viemos há algum tempo trabalhando nas questões da dependência química, da violência e do alcoolismo, e nos surgiu recentemente algumas questões que nos levaram a trabalhar esse tema em especial. Por que esse tema em especial? Porque, tecnicamente falando, de uma forma, de um conhecimento simplista, o espírita jamais deveria questionar a liberação das drogas, por exemplo. Jamais. Por uma simples questão de entendimento de estudo. Mas, o que me levou, então, a estar trabalhando este tema? E é muito interessante, porque, como surgiu essa opção, né? E nas minhas reflexões, eu me vi obrigado a trabalhar isso aí. Porque me lembrava eu da minha juventude, 50 anos atrás, e aí eu via que a maconha era uma coisa muito comum, e naquela época se dizia mais ou menos assim: fume maconha e não fume cigarro, que a maconha faz menos mal que o cigarro. Isso sempre me preocupou. E aí a pergunta que fica: isso é o mesmo pensamento dos dias atuais? Sim. E eu passei por uma experiência como essa, e o que me levou então a esse detalhe, né? Conversando com uma mãe que assistiu uma exposição minha sobre dependência química e processos obsessivos, onde eu trabalho a obsessão sob o dependente químico, né? E essa mãe disse: Carlos, eu assisti a tua exposição, mas não concordo uma coisa contigo. Eu acho que a maconha não tem problema nenhum. Meu filho usa maconha, eu autorizo ele a usar maconha, e por isso eu não vejo nenhuma problemática, porque a maconha é uma droga leve. Eu disse: tudo bem. Questão de livre-arbítrio e de entendimento, né? Ora, quem disse que eu conseguia dormir à noite com esse bate-papo, né? Não consegui. E aí eu disse, como eu já venho trabalhando na área, né? Eu disse: não, tem que fazer alguma coisa para levar um conhecimento a mais para as pessoas que, de forma equivocada, inclusive extremamente equivocada, né, nessa questão dessa mãe, porque lhe falta a ela conhecimento, ou mesmo buscar o conhecimento para entender isso. Não estou falando nem do sentido espírita, nem no sentido espírita, estou falando no sentido material, né? E me levou então a formular essa exposição. Na noite de hoje, vamos trabalhar dois pontos. Primeiro, a questão da liberação das drogas a nível de conhecimento espírita, sem conhecimento espírita, né? E segundo o espiritismo. Na primeira parte, nós vamos trazer o que os profissionais da área da saúde, da dependência química, de todos os sentidos que trabalham com o dependente químico, colocam, caso em nosso país, com mais de 200 milhões de habitantes, seja liberado as drogas. Em nosso país, com mais de 16 mil quilômetros de fronteira, seja liberado as drogas. Então eu fiz um apanhado dessas ideias para trazer para os senhores com o único objetivo de reflexões por parte dos senhores. Então, a partir de agora, nessa primeira parte, nós vamos trabalhar apenas reflexões. Os senhores é que vão reflexionar sobre as informações ditas sobre o assunto. E na segunda parte, a análise segundo o espiritismo, nós vamos então nos aprofundar nas questões da parte espiritual, caso ocorra uma liberação das drogas no nosso país. Então, a análise é sem o conhecimento espírita. Primeiro, nós temos que entender o que é descriminalizar e liberar. São coisas diferentes. No primeiro sentido, a palavra descriminalizar já não diz deixar de ser crime, certo? Liberar é fazer com que se liberte. Permitir uma coisa que está proibida. Esse é o liberar. E descriminalizar, que é como a palavra mesmo diz, deixar de ser crime. E a proposta no Brasil é mais ou menos essa, né? Não é liberar, é deixar de ser crime e estipular regras, limites, quantidades, situações e essa. E existe então um projeto nessa análise de conhecimento, projeto de lei 7.187/2014, do deputado Eurico Júnior, do Partido Verde do Rio de Janeiro, onde ele propõe para o nosso país de 200 milhões de habitantes, para o nosso país de 16 mil quilômetros de fronteira, entre elas Paraguai, Colômbia, Bolívia, né, o uso recreativo e medicinal da maconha, especificamente da maconha. E nós vamos trabalhar então nossa proposta de hoje em cima da questão dessa
liberação da droga. Então nós temos que entender que uma coisa não tem nada a ver com a outra, a medicinal e o recreativo. Só para termos uma ideia, uma reflexão, toda aquela substância derivada da maconha, chamada tetrahidrocannabinol, essa substância é a substância que causa o efeito alucinógeno da maconha. E é esse o objetivo dos dependentes químicos, a alucinação, a viagem. A questão medicinal é uma outra substância, não é o THC, é o canabidiol, que não provoca alucinações. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Falarmos de maconha na questão medicinal, não estamos falando das questões da dependência química. Porque a maconha medicinal não vai causar dependência química nesse sentido. Ela vai ser dosada e o componente ativo é outro. Então, nesse primeiro esclarecimento que eu gostaria que os senhores fixassem, é que THC, tetrahidrocannabinol, é a substância ativa da maconha, que provoca alucinações, onde está a questão da dependência química. Canabidiol é a substância medicinal usada para fins médicos, certo? Nesse primeiro ponto nós temos que entender. Então, a nossa proposta hoje é trabalhar em cima desse projeto de lei. Como? Na segunda parte, nas partes espíritas, nós vamos trabalhar como nós podemos ajudar para que esse projeto de lei não seja votado. Ele está transitando no Congresso Nacional, nas comissões dos direitos humanos, nas comissões da saúde, em várias comissões, que estão fazendo as suas análises, para depois ir à votação. Nós temos que trabalhar, e depois eu vou colocar no final da exposição, o que nós podemos fazer para que esse projeto não vá para frente, não se execute no nosso país. Mas então, nesse primeiro passo, nós vamos entender o que pode ocorrer no nosso país se for liberado. Então, volto a frisar, um país com mais de 200 milhões de habitantes, com 16 mil quilômetros de fronteira, o que pode ocorrer? Não é a mesma coisa do que ocorreu na Holanda? Não é a mesma coisa? Não, não é. A Holanda é um país infinitamente menor que o Brasil, menor que alguns estados brasileiros, inclusive na parte populacional. Então, a reflexão que nós temos que fazer entre Brasil e Holanda são diferentes? São. Mas vamos ver o que ocorreu na Holanda e o que ocorreu no Denver, na cidade de Denver, nos Estados Unidos, que é a capital do Colorado, onde eles vão colocar o que ocorreu, que foi também liberado em 2002, e o que está ocorrendo nessa cidade. Nós vamos, a título de reflexão. Primeiro, então, o que pode ocorrer no Brasil? O usuário se torna um doente. Quer dizer que o usuário dependente químico da maconha é um doente? É. Não estamos falando a nível espiritual, hein? Estamos falando a nível dos profissionais da área. Ele é tratado como doente? Sim, é tratado como doente. Ele vem a ser internado, ele tem que... Sim, nesse processo sim, certo? Então nós teremos mais doentes no nosso país? Com certeza, né? Com a liberação. Esse é um ponto. Todos os pontos são colocados para os senhores refletirem. Aumento do consumo, não tem nem dúvida. Se a situação é proibida, eu já tenho um X consumo, quando ela é liberada ou quando ela é descriminalizada, eu vou aumentar o meu consumo. É lógico, é evidente. Se eu fumava um cigarro de maconha por semana ou por dia, agora eu vou fumar 2, 3, está liberado. O governo deixou 50 gramas, vou fazer as 50 gramas. Eu só fumava 10 gramas. Certo? Isso é fato. A reflexão é dos senhores, né? Uso de drogas mais pesadas. A chamada tolerância. E é muito interessante, porque fazemos um trabalho numa clínica de recuperação de dependentes químicos em Itapema, chamada Provita, e eu converso com os usuários lá, eu vou lá, faço um trabalho com eles a nível espiritual, levo o conhecimento espírita para quem está o quê? Tentando se ajudar nas questões da dependência química. Então é um foco muito próprio, direto ao assunto, ao interessado, né? E aí eu converso com eles e quase todos eles, sem exceção, eles dizem mais ou menos assim, para nós entendermos essa questão aqui. Todos eles dizem, eu imaginava, como me falaram, de que eu só usando maconha, eu jamais ia transitar para cocaína, para o crack, que seja. Mas não teve jeito. Criei uma questão de tolerância, meu organismo se adaptou tanto àquela maconha durante 2, 3 anos que eu usava, que depois me foi necessário passar, pular para drogas mais fortes, para sentir efeitos que eu já não sentia mais com a maconha. Isso pode ocorrer com dependente químico, conforme eles mesmos nos relatam? Sim. Então a maconha no Brasil, se for liberada, poderá de uma forma ou de outra levar os indivíduos para o crack? Para a cocaína? Não tenho nem dúvida, é o que ocorre. Ora, e o crack e a cocaína não é liberada, não é permitida, isso vai ser ruim? Sim. A doença provocada pelo crack e a cocaína são piores que a da maconha? Sim. Teremos condições
como colocamos também a questão do SUS trabalhar, tem a questão da overdose, porque ele vai fazer esse pulo aqui e vai entrar nas questões da overdose, provocadas pelo crack, pela cocaína, aumenta o consumo, certo? Proliferação de doenças, troca de seringas, de objetos de uso. Vamos aumentando o nível da questão da saúde no nosso país, né? Muito interessante também o aumento do tráfico. Isso é evidente e claro. Muitas das pessoas e muitos dos profissionais que são a favor da legalização da droga dizem que não, que vai diminuir. Mas é uma questão de raciocínio lógico. Eu sou um profissional da área, eu trabalhei nas questões do tráfico. Então, eu tenho uma ideia já formada e percebi em loco. Eu não precisei pesquisar, eu vi o aumento do tráfico, né? Eu sou policial desde a época dos anos 80, né? Já sou aposentado, mas trabalhei nessa época. Eu vi e fui acompanhando o processo de evolução do tráfico. Associado a quem? Ao consumo. Aumentou o consumo, aumentou o tráfico. É uma lei da demanda, correto? Se aumenta o número de usuários, não tem que aumentar o número de drogas para esses usuários? Tem. Como é que ocorre isso? Através do tráfico. E os profissionais, as pessoas que são a favor, dizem que isso ocorrerá ao contrário. Negativo. Mesmo que o governo legalize, estipule regras, diga situações, plantio, isso, aquilo, como é o projeto, haverá o tráfico do câmbio negro, vamos dizer assim. Numa forma falando de dólar, né? No câmbio negro haverá o tráfico negro, vamos dizer assim. Onde vai entrar numa outra situação. Porque aquilo o governo vai regular, vai fiscalizar, e por fora não. Certo? Então isso é fato, não se discute, só estou colocando para os senhores a nível de conhecimento. Aumento da violência. E é aquilo que eu falo. Se os senhores botarem dependência química, pode botar o símbolo de igual à violência. Não é diferente, igual. Falou-se em dependência química, fala-se em violência. De uma forma ou de outra, vai estar e está relacionado à violência. E o espírito de Jonas de Anjos vai nos dizer mais para frente sobre isso, sobre a questão da violência na dependência química. A saúde pública será capaz de tratar os dependentes doentes? Pergunto para os senhores. O SUS, Sistema Único de Saúde, no nosso país funciona perfeitamente? Se eu quiser, Marli, uma consulta para o mês que vem, com um cardiologista, eu consigo? Com facilidade? Em Balneário Camboriú? Eu consigo fazer um exame de ressonância de uma forma... Os nossos hospitais estão bem vazios, são tranquilos? Certo? Porque tem que estar dessa maneira. Por que tem que estar dessa maneira? Vai aumentar o número de doentes. Isso é fato. Temos estrutura no país para tratar toda essa demanda que vamos ter com a liberação das drogas? É reflexão para os senhores, certo? Estamos colocando o que os profissionais, o pessoal fala. A redução da capacidade produtiva do indivíduo. Isso é muito interessante e especificamente em cima da maconha. O indivíduo que faz uso de maconha através da substância THC, que é o poder ativo, a potência ativa da maconha no nosso cérebro, afeta as regiões do cérebro da mobilidade, do pensamento, da parte motora e inclusive da vontade. Que vontade é essa? De não querer fazer nada. É muito interessante porque os usuários de maconha, eles deixam de estudar, deixam de trabalhar, não têm vontade de fazer um movimento físico, um esforço físico, causado por quem? Pelo uso da droga. Ora, teremos então os nossos jovens fora da área de trabalho? Sim. Sem querer fazer nenhum movimento pela vida? Sim. Estão eles entorpecidos pelo efeito alucinógeno da substância, do THC, da maconha, sobre o seu cérebro, levando eles a um processo de reclusão, de atraso, de parada no seu movimento pró-vida, pró-trabalho, pró-estudo, pró-qualquer coisa, pró-família. Não haverá, a droga vai limitar isso. Então é muito interessante quando se fala vamos ter menos pessoas com vontade de trabalhar, de crescer, de evoluir, de fazer alguma coisa provocada pelo próprio uso da maconha especificamente. E por último, perda dos valores morais, no sentido todo englobando, certo? Isso aqui não é o espiritismo que está colocando, são os profissionais que lutam contra a liberação das drogas, certo? Algumas considerações sobre os malefícios das drogas, a maconha em especial, né? O uso continuado da maconha está relacionado ao aumento da incidência de câncer no testículo. A reflexão que fica para os senhores, isso é grave ou é uma coisa muito simplista? Isso vai prejudicar o processo reencarnatório? Poderá, poderá. É muito interessante isso. Isso é uma questão já provada, certo? Continuando. O uso de 1 a 2 baseados em maconha diários ao longo de 10 anos eleva de 5 a 6 vezes a possibilidade de desenvolver câncer do pulmão. Aí vem aquela velha história, né? Que me falaram quando eu era jovem, lá uns anos atrás. Não,
Cigarro faz mais mal que a maconha, ou a maconha faz menos mal que o cigarro, certo? Errado. Equívoco, né? O uso prolongado de maconha, segundo alguns estudos, prejudica também as funções sexuais, com repercussões negativas sobre a libido, o desejo, por reduzir a produção de testosterona, hormônio sexual masculino, e sobre o ciclo menstrual. Olha só que interessante, afeta a questão sexual da mulher também? Sim. Aí, essa droga, ela é leve? É suave? É fraca? Não é perigosa? As questões e as reflexões são dos senhores, é essa a proposta. Os últimos trabalhos sérios sobre o uso da maconha na população jovem demonstram que ela pode induzir a surto psicótico, que a gravidade do surto é proporcional à quantidade usada e pode agravar o processo psicótico dos aportadores da doença. Olha que interessante. Se alguém já possui um quadro de esquizofrenia, por exemplo, possui um quadro que tem a questão mental, se fizer uso de maconha, esse estado pode ser agravado? Pode. Pode. E é muito interessante que nas questões da esquizofrenia está provado cientificamente que a maconha, ela poderá, a maconha, em primeiro lugar, para os senhores terem ideia, ela não causa esquizofrenia. A maconha não causa esquizofrenia. A proposta ruim da maconha nas questões da esquizofrenia é quando o indivíduo vem propenso a ter esquizofrenia, por exemplo, aos 50 anos de idade, baseado em todo o processo reencarnatório dele, ele terá esquizofrenia, será esquizofrênico a partir dos 50 anos. Se ele faz uso de maconha desde jovem, por exemplo, esse processo esquizofrênico que estava marcado, pode vir aos 20, aos 30 anos de idade. Olha que interessante. Então, a maconha provocou a esquizofrenia? Não. Ela simplesmente antecipou a um processo que já havia e haveria de ser. Certo? Então, a questão é, isso é suave? É leve? É tranquilo? É de causas boas? Estudo científico feito na Holanda em 2002, que liberou a maconha pela primeira vez, né, concluiu que a predisposição para a esquizofrenia é o maior fator de risco entre os usuários de maconha lá. Certo? Um estudo científico feito pelos holandeses, porque os holandeses há muito tempo já é liberado. Então eles fazem esse trabalho, os médicos, os cientistas, trabalham para analisar qual os reflexos que está acontecendo com a população que usa drogas, da dependência química. Se as drogas forem liberadas no Brasil, um país de 16 mil quilômetros de fronteira, o que pode acontecer no Brasil? O que pode acontecer no Brasil, né? Então, o que nós teremos no nosso Brasil se for liberada a maconha? Teremos o quê? Inúmeras cracolândias. São Paulo não tem uma cracolândia? Não, mas Balneário Camboriú também tem cracolândia. O que pode ser uma cracolândia em Balneário Camboriú? Nada mais, nada menos, de uma forma exemplificando, uma casa abandonada no bairro das Nações ou qualquer outro bairro, em que os jovens se encontram para usar crack, para fumar maconha. Isso o que é? Uma cracolândia, vamos dizer assim. Certo? E isso aí vai aumentar com a liberação das drogas? Não tenho nem dúvidas. Certo? Teremos inúmeras cracolândias, como a foto mostra a cracolândia de São Paulo. Certo? Teremos o quê? Mais filhos do crack. Gestantes, mulheres grávidas, fumando crack, usando crack. E aí nós estamos fazendo a questão do pulo, né? Da maconha para o crack, certo? Ora, uma criança que nasce de um assim, nascerá o quê? Dependente química. São 9 meses que ela fez uso de crack. Ora, 9 meses para uma estrutura em formação, ainda no processo imaturo dos seus órgãos, terá grandes condições de, ao nascer, estar num processo de dependência química muito grande. E os profissionais da área, já sabendo disso, já trabalham. Ao nascer a criança, já lhe dão uma injeção com uma droga menor em potência que aquela usada pela mãe usuária de droga, para que a criança não tenha algum choque, a nível até mesmo de um ataque cardíaco, e desencarne pelo desvínculo com a mãe nas questões da droga. Fica claro isso para os senhores? Olha que interessante, né? Isso é muito comum nessas situações em que a mãe se encontra, certo? As mães grávidas fumando crack, que é uma droga poderosa, vamos dizer assim, né? Mais uma foto para nós ver. Teremos também mais crianças usando drogas. E aí muitos poderiam perguntar, criança usando droga, Carlos? E aí eu diria para os senhores, temos criança de 10 anos em Balneário Camboriú que fuma maconha. 10 anos? 10 anos. Em Balneário Camboriú? Em Balneário Camboriú. Não é novidade, certo? Para aqueles que não sabiam, só procurar no Google que vai chegar nessas conclusões, certo? Teremos mais jovens doentes. Jovens doentes,
magros, causados pelas drogas, com outras inúmeras doenças derivadas delas, certo? Teremos futuros perdidos. Lembra daquela modelo que foi parar na Cracolândia? Estava nos jornais. Lembra aquele ator da Rede Globo do filme Cidade de Deus? Também está na Cracolândia, certo? Teremos futuro. Maconha é a porta de entrada para essas drogas. Por quê? E esse aí é um fato muito interessante, e eu trago esse slide porque, volto a dizer, muitos pensam equivocadamente que a maconha não vai ser um passo, ou não vai ser um degrau para outras drogas, né? Isso aí os próprios usuários vêm a nos narrar, né? Que prova maior nós temos nesse sentido, né? E um desses fatores dela ser um passo, um degrau para outra droga, como a cocaína ou o crack, é a tolerância. E a tolerância é uma coisa muito interessante, porque ela vai variar de acordo com o metabolismo de cada um, né? A tolerância nada mais é o que está escrito aqui, ó. A maconha, com o passar do tempo, passou a não fazer mais efeito nenhum. Fumava e parecia que estava fumando grama, não dava nada. Adquiriu o corpo dele, através do metabolismo, tolerância. O corpo se protegeu daquela ação, daquela droga corrosiva, né? Passando ele a não ter o mesmo efeito. Qual é o passo dele, então? Outra droga. Certo? É um passo. E o segundo deu aquilo que os médicos chamam de tolerância, que é forte para a maconha. Meu organismo criou resistência à substância química ativa e o único jeito era passar para outra droga mais forte, depoimento de um drogado. Então, essa é um ponto bem relevante da questão, né? Essa aqui, da revista Veja, também ela fala a mesma coisa, né? Ela desfumou o baseado dela, cigarro de maconha aos 19 anos, com um primo, por curiosidade juvenil, sentiu um relaxamento, aquilo que a gente colocou, né? Em que sempre fui muito agitada, adorei a sensação. Ela é hiperativa, né? Adorou a sensação. Passei a fumar com frequência. Aos poucos a maconha foi invadindo a minha existência. E eu vivia letárgica, parada, aquilo que eu falei para os senhores, né? Mas achava tudo absolutamente normal. A maconha foi a porta de entrada para outras drogas. A certa altura, quis experimentar uma sensação mais forte. A maconha havia perdido a graça. Aos 27 anos, cheirei cocaína, aos 35 mudei para o crack, virei um rato. Passei por 3 internações e me salvei. E estou há 11 anos sem usar drogas. 52 anos, contando a história de vida dela, né? Do pulo que ela deu da maconha para a cocaína, da cocaína para o crack, certo? Então, isso aí é da revista Veja, tá, pessoal? Só para vocês terem. Algumas consequências da liberação da maconha no estado do Colorado, mais especificamente na capital Denver, que desde 2002 liberou, que poderão ocorrer no Brasil, né? Eles vão dizer mais assim, entre todos os adultos que foram presos na capital Denver, em 2013, 48% tinham teste positivo para o uso de maconha, um aumento de 16% em relação a 2008, certo? O número de mortes em acidentes de trânsito envolvendo motoristas que haviam fumado maconha aumentou 100% em 2007 e 2012. Muitos desses casos só fumaram maconha, nem usaram álcool. Entre 2001 e 2013, os atendimentos de emergência de pacientes que haviam fumado maconha aumentaram 57%. Aquilo que eu coloco para os senhores, que aqui no Brasil vai aumentar as questões da demanda de doentes no Sistema Único de Saúde e outras situações, por causa da liberação das drogas, né? As internações, isso aqui estamos falando só de uma cidade. As internações relacionadas à maconha cresceram 82% entre 2008 e 2013, internações em hospitais, certo? Então, nós temos que ter uma boa estrutura para poder acatar essa demanda, aceitar. A maioria das prisões por direção sobre influência de drogas envolveu maconha. Em até 40% dos casos, o motorista havia usado apenas maconha. Acidentes de trânsito e maconha. Tem alguma ligação? Tem. Inclusive, a ligação é tão, assim, vamos dizer assim, forte, tão grande, que coloca o álcool um pouquinho mais abaixo. Como? Nas questões de acidente de trânsito? Sim, porque um cigarro só de maconha leva as questões da parte motora do indivíduo e visual muito mais forte que uma certa quantidade de álcool, que deveria ter muito álcool para passar a parte visual e a parte motora, certo? Então, é muito interessante a questão. Um cigarro de maconha é como se tivesse fumado, vamos supor assim, tivesse bebido 10 latinhas de cerveja, certo? Primeira grande consequência que está acontecendo com o Uruguai, que liberou a maconha. O Uruguai, país pequeno, fronteira com o Rio Grande do Sul, e liberou a maconha já há algum tempo, né? E já surtiu alguns efeitos que poderão ocorrer no nosso país com certeza, porque o Uruguai é bem pequeno, é menor que alguns estados brasileiros, né? Então, no jornal 0 Hora de Porto Alegre, de 8 de maio de 2014, está aqui, ó, traficantes miram o Uruguai, aumentou consideravelmente o tráfico de drogas, inclusive do Brasil para lá, levando maconha para ser vendido lá. É o que vai ocorrer conosco, né? Colômbia, Bolívia, já enviam drogas para nós.
vão enviar muito mais. Essa é uma das consequências que pode ter. Comparando as drogas legais, o álcool e o cigarro, com as ilegais, né? Maconha, crack e cocaína. Uma comparação para os senhores refletirem. O álcool e o tabaco juntos possuem aproximadamente 40 milhões de dependentes químicos no Brasil, justamente por serem legais e de fácil acesso. Legais e de fácil acesso. O álcool e o cigarro, que também mata, né? As drogas ilícitas não chegam à sexta parte hoje disso. Se liberadas, ultrapassariam facilmente 40 milhões de dependentes. Então, é uma reflexão. Né? Se liberar as drogas, nós vai passar o álcool e o cigarro. Certo? Cerca de 25% dos usuários de crack morrem antes do 5º ano de uso. Metade pela violência, aquilo que eu falei para o senhor. E a outra metade por doença. Ou condições decorrentes, como a AIDS, segundo a Universidade Federal de São Paulo. Pesquisa feita na universidade. Como já chegamos a 2 milhões de usuários de crack, vemos que essa substância pode causar mais dano que o álcool e o cigarro juntos. A maconha também é letal. O risco de complicações pulmonares e câncer que ela traz são maiores que os do tabaco. Há um estudo científico em inglês que prova isso. Que as questões do câncer de pulmão, a maconha destrói muito mais que o próprio cigarro. Análise segundo o Espiritismo. Essa primeira parte, então, só concluindo essa primeira parte, nós colocamos apenas os conhecimentos da ordem materiais, da ordem dos profissionais da saúde, da dependência química, dos cientistas, para os senhores entenderem e refletirem. Essa proposta dessa primeira parte é apenas o conhecimento, o que está ocorrendo, como é que pode ser, certo? Nessa parte agora, a análise segundo o Espiritismo, nós vamos nos focar mais no entendimento espírita, que seria, como eu volto a dizer, como falei no início, uma coisa desnecessária para nós espíritas. No entendimento, né? A liberação das drogas não seria um tema plausível de ser trabalhado numa exposição espírita, porque ela é um tema que não gera dúvidas, não tem problemática, não tem porquês, certo? Mas vamos lá, para aqueles que estão, ou que têm conhecidos, ou têm uma ideia das questões de se liberar, vai fazer bem, vai melhorar, vamos ver então agora a análise espírita. O espiritismo vai além do corpo físico no tocante aos malefícios da droga. Esse é o primeiro ponto, fundamental. Porque os profissionais que não têm conhecimento espírita, eles trabalham quem? O corpo físico e a mente. Apenas isso. Parou ali. Certo? Nós espíritas não paramos ali. Nós vamos adiante em mais duas situações. Quais são? Primeira, o corpo físico. O espiritismo trabalha as questões do corpo físico, sim. Mas nós não somos só corpo físico. A doutrina espírita ela é muito clara nisso, né? Ela nos coloca de uma forma simplista, de uma forma básica para falar para os senhores, nós somos compostos de corpo físico, dessa maneira, e de um perispírito, um corpo perispiritual. O que é o perispírito? O perispírito é um corpo sutil, feito de uma matéria leve, uma matéria muito sutil, muito suave, que nós, quando encarnados, que não temos o dom da mediunidade, não o vemos. É um privilégio, uma situação em que os médiuns conseguem ver quem? O perispírito. De quem? De alguém que já viveu e morreu. Apenas isso, certo? Então, o que é esse perispírito? Ele é uma estrutura que faz um elo de ligação entre o espírito e o corpo físico. Ora, o perispírito é o modelo organizador biológico do corpo físico. Ele que deu essa forma. Então, ele tem toda a estrutura, porque ele gerou essa estrutura aqui, né? Ele tem toda a forma daqui, passou para cá. E ele, conforme André Luiz nos coloca, está ligado ao nosso corpo físico, célula a célula. Havendo uma célula no nosso corpo físico, há uma célula perispiritual. Há uma ligação. Certo? Então, nós ao desencarnarmos, ao morrermos, nós sai do corpo físico o perispírito, que tem como comandante desta nau, vamos colocar assim, o espírito. Quem comanda a nau, quem comanda esse barco, é o espírito. Então, o espírito necessita do perispírito para manifestar-se no corpo físico. Ora, nesse sentido, através das questões das drogas, podemos fazer uma reflexão da seguinte maneira. Então, quem é o dependente químico? O corpo físico, o perispírito ou o espírito? Quem é? O espírito. Quem é o doente que está com câncer? É o corpo físico ou é o espírito? É o espírito. O espiritismo é muito claro nas questões das doenças. Quem é doente é o espírito. O corpo físico é a manifestação da doença do espírito.
Fica claro isso? Esse é o entendimento. Quem quiser se aprofundar, vem estudar na casa, para entender as questões do perispírito. Então, se alguém está passando por um processo de dependência química, é porque o espírito dele é doente? Sim, o espírito dele é doente. Ora, e como é que ele manifesta então o desejo de usar droga? Ele transmite através do processo perispiritual, através do perispírito, para o corpo físico, o desejo de fumar maconha. Aí o corpo físico vai, pega a maconha e fuma. Mas quem é que está com o desejo, a vontade? É o espírito. Fica claro isso para os senhores? Então o corpo físico é apenas o objeto, o meio que o espírito se utiliza para matar as vontades, os seus desejos. Fica claro nesse entendimento? Isso por si só nos dá uma compreensão muito ampla. Porque nós podemos colocar a título de que quem é o viciado não é o corpo que o Carlos está usando, é o espírito do Carlos. Uma forma simplista, né? Grosseira para o senhor entender. Então quem é o viciado é o espírito. Ficou claro? Alguma dúvida? Nós temos, eu abro um parênteses, nós temos até às 11h30 para fazer essa exposição. Se tiver alguma dúvida, é só levantar a mão que a gente vai lá. Inclusive já tem café, serve colchão também, né? Se o pessoal quiser dormir aqui, para poder dormir, certo? Porque ela vai longe. Mas ficou clara essa situação? A questão do perispírito, se quiser se aprofundar, venham estudar na casa, que a gente poderão se aprofundar no assunto. Então, as drogas, elas agem nas 3 situações. No corpo físico, no perispírito e no espírito. Olha que interessante, né? Elas vão causar malefícios nos 3 sentidos, nos diferenciando daqueles que não têm o conhecimento espiritual. Por isso que é difícil tratar um dependente químico. Porque há sempre na dependência química, conforme Jonas de Anjos coloca, um componente espiritual. Não existe dependente químico que não tenha componente espiritual. Não existe um usuário de drogas, não existe um só alcoólatra, não existe um só fumante que esteja sozinho a nível espiritual. Ele pode estar sozinho a nível material, físico, mas a nível espiritual poderá ele estar acompanhado por um ou mais espíritos sempre. Isso é fato. Nós não aceitamos isso, nós não cremos nisso, por quê? Não vemos. Porque se víssemos, ficaríamos impressionados. E isso é uma questão muito fácil para nós dialogar e colocarmos para os senhores, baseado no que a doutrina espírita nos coloca, através dos mentores que trazem os ensinamentos espíritas, de que para cada um encarnado de nós, existe de 3 a 5 espíritos desencarnados, que nada mais foram pessoas que já viveram na Terra, que por hora estão no mundo espiritual, e então nós podemos fazer uma continha fácil, 7 bilhões de habitantes no planeta Terra, vamos pegar a média aritmética entre 3 e 5, 4 vezes 7, 28 bilhões de espíritos na volta do planeta Terra. Muitos deles dependentes químicos, da maconha, do álcool, da cocaína, do cigarro, que não encontram no mundo espiritual o álcool, o bar, o cigarro, a maconha, a cocaína. E para onde eles vão? Para os mesmos encarnados vivos, fazer uso com eles. E por que eles fazem isso? E é fácil para eles fazer, Carlos? Sim, nessa questão, o que aquele que morreu tem, que nós colocamos? Um perispírito. Ora, se aquele que morreu por uma overdose, por causa do álcool, tem um perispírito, ele tem o mesmo que eu, encarnado, vivo, que também tem um perispírito. Só que o meu está ligado ao corpo físico. Nesse processo simples de ligação vibracional, eu atraio, quando vou fazer uso de maconha, quando vou beber, um espírito que desencarnou nas condições do alcoolismo, nas condições da droga, para mim. E ele chega perto de mim e fica simplesmente ao meu lado. Há um perispírito e há um perispírito em mim. O perispírito é aquele espírito. Nesse processo de igualdade, de sintonia, de corpos iguais, vamos dizer assim, de matéria de corpos iguais, perispírito encarnado e perispírito desencarnado, há um processo de simbiose. O que é? Simplesmente ele se aproxima, fica do meu lado, as energias são iguais, vão passando um para um lado para o outro. Quando o indivíduo pega um copo de uísque e coloca na boca e bebe, no seu corpo físico, o uísque entra, vai entrar em contato com a sua corrente sanguínea. Ligado aos conhecimentos que a doutrina espírita nos esclarece, que o perispírito está ligado ao corpo físico, célula a célula, todo momento que nós temos células sanguíneas e o álcool entrou nas correntes sanguíneas, fazendo penetrar na célula sanguínea, automaticamente há um processo de passagem automática para o perispírito do encarnado.
dependente químico, usuário de droga, alcoólatra, que num processo energético passa de igual momento instantaneamente para o espírito, que tem o seu perispírito, que quer beber, que quer fumar, que quer usar drogas. Me fiz entender? Deu para vocês entenderem alguma coisa até aqui? Ninguém está entendendo nada, né? Está todo mundo assim, ó. Ninguém entende nada. Mas é um processo, se vocês querem se aprofundar, vem estudar na casa, né? Então é uma coisa muito simplista para o espírito beber. Muito fácil. Inclusive ele não precisa nem saber como é que é esse processo energético. Basta ele chegar do lado de algum vivo, de alguém que esteja bebendo, de alguém que esteja fumando, de alguém que esteja usando droga. Vai passar a energia automática. A vontade do encarnado é beber. A vontade do encarnado é usar maconha. Qual é a vontade do espírito? A mesma. Então há o quê? Trocas iguais, idênticas. Desejos iguais. Isso facilita que a energia do encarnado, dependente de se expanda e vá de encontro à energia igual do espírito que está com seu perispírito e quer beber, fumar, certo? Então isso por si só é uma parte muito importante para nós reflexionarmos dentro do entendimento espírita das questões das drogas, né? Todo usuário de drogas sempre está acompanhado de um ou mais espíritos iniciados que impulsionarão o dependente a usar mais drogas, inclusive podendo levar a uma overdose. Olha que interessante essa colocação. Quer dizer que às vezes eu conheci alguém que teve uma overdose de crack e desencarnou. Pode ter sido um processo espiritual em que o espírito compartilhou e fez parte da ação da overdose? Sim. E de que maneira pode ocorrer isso? E é muito interessante, eu gostaria que os senhores prestassem atenção nesta fala para poder entender a questão da overdose a âmbito espiritual. Não estou querendo dizer que toda overdose teve um processo de ação de um espírito, certo? Mas pode ocorrer do espírito levar um indivíduo dependente químico a uma overdose? Pode. Pode. E de que maneira isso pode ocorrer? Então, sob a forma do exemplo, eu gostaria de que os senhores entendessem da seguinte forma. Imaginemos que um encarnado, vivo, dependente químico, usuário de maconha, de crack, por exemplo, fazendo uso de crack há muitos anos, de repente ele faz uma certa quantidade. Mas até ali ele está sendo obsediado, influenciado, com um companheiro, parceiro do mundo espiritual para usar crack, e um espírito. Chega outro espírito, são 2 espíritos, chega 3 espíritos usando o crack dele. Ora, havendo 3 espíritos que estão incentivando, inspirando, pedindo mais crack para aquele encarnado dependente químico, automaticamente ele vai usar mais drogas. Mas ele estava acostumado a uma condição X. E quando o espírito chega para usar droga junto com alguém, ele, com o encarnado vivo, ele divide as quantidades da droga. Mais ou menos assim, se alguém encarnado fuma um cigarro de maconha e o espírito influencia e ele quer mais, o encarnado vai usar mais cigarro, estão dividindo. Um cigarro de maconha para ele, outro cigarro de maconha para quem? Para o espírito, certo? Ora, tem um diferencial muito grande que vai dar o porquê dessa situação. O espírito não tem corpo físico. Olha que interessante. O espírito não tem corpo físico. Ora, se ele não tem corpo físico, quem é que vai absorver a substância da maconha, do álcool, do crack? Apenas o perispírito. E quem é que vai observar as substâncias do álcool, da maconha no encarnado vivo? O corpo físico ou o perispírito, certo? Absorção. Ok. Mas o espírito, então, não tem corpo físico, então ele pode usar muito mais. Olha que interessante. Porque ele não tem um corpo físico que vai lhe passar, inclusive, as sensações desagradáveis do outro dia ao acordar, quando alguém tomou um porre, se embriagou. Então o espírito não vai sentir sede? Não. Não vai ficar com dor de cabeça? Não. Não vai ficar com mal-estar? Não. Ele não tem corpo físico. Quem sente isso é o corpo físico da ação corrosiva das drogas. Fica claro isso? Desta forma nós podemos compreender que o consumo, o desejo, a vontade de usar a maior quantidade de drogas é de quem? Do espírito. Porque o próprio corpo físico nosso, do dependente químico, nesse caso, é um bloqueio para o aumento do consumo. Onde ele pode ser levado a uma overdose que o corpo físico não suportou aquela quantidade excessiva de droga. Certo? Vamos lá. Acho que agora nós estamos um pouquinho mais rápido, vamos até umas 11 horas da noite, tá? Não se preocupe. Tem café para todo mundo, né, Lúcia? Permitirá acesso a obsessores. Então, na questão, não estamos falando de influência espiritual, que é uma coisa. O espírito vinha até um dependente químico que queria usar droga, isso é o quê? Uma influência espiritual, porque o espírito quer apenas usar drogas. Mas o espírito pode ser alguém do passado, de nossas vidas, que quer nos cobrar uma dívida. E aí ele é então um obsessor.
Ora, então o usuário de maconha pode permitir que seu obsessor, aquele que quer lhe cobrar uma dívida por você ter matado ele numa vida passada, terá facilidade se eu usar maconha para me encontrar? Não tenho nem dúvida. E é muito simples para o entendimento. As drogas vão destruir as proteções perispirituais que nós temos. Olha que interessante. Elas vão matando a nossa tela de proteção etérica, que vai o quê? Liberando o nosso perispírito na relação com o mundo espiritual. Então, aquele obsessor que não me encontrava enquanto eu não usava droga, enquanto eu não bebia, enquanto eu era uma pessoa ligada em Jesus, ligada no bem, só fazia o bem, eu estou o quê? Protegido nas minhas questões perispirituais, certo? Porque o espírito me encontra pelo perispírito, pelas vibrações, certo? Mas a partir do momento que você começa a fazer uso de droga, você vai matando, destruindo a sua proteção perispiritual, permitindo que o seu obsessor, que não quer usar drogas, que apenas lhe cobrar uma dívida por você ter matado ele numa vida passada, lhe encontre com maiores facilidades. Isso é a mesma coisa para o álcool, Carlos? Sim. É a mesma coisa para o cigarro? Sim. É a mesma coisa para falar mal dos outros? Sim. Todo o mal, toda a minha imoral, todo aquilo que eu faço de errado vai me destruir as minhas proteções? Não tenho nem dúvida. Então é muito interessante para nós ter essa reflexão. Olha quanta informação a doutrina espírita nos diferencia das questões materialistas nas dependência química e automaticamente na liberação das drogas, né? A destruição do perispírito gerando novas doenças, reencarnações perdidas. E é muito interessante porque todos nós, sem exceção, todos os habitantes do planeta Terra, sem exceção, reencarnam com a proposta da prática do bem. Como? Muitos poderiam estar refletindo. Está querendo me dizer, Carlos, que o Hitler reencarnou para fazer o bem? Sim, afirmo categoricamente. Está querendo me dizer que o Fernandinho Beiramar reencarnou para fazer o bem? Sim, categoricamente. Ninguém, exatamente ninguém, no planeta Terra reencarna para fazer o mal. Ninguém. Todos viemos fadados ao bem. Todos viemos voltados para evoluir, para crescer, para amar, para perdoar. As opções, quando no corpo físico, de trilhar outro caminho, são nossas. Ora, baseado nesse conhecimento espírita, da prática do bem, da evolução nos processos reencarnatórios, quando o indivíduo faz uso de drogas e fica numa vida inteira sobre as drogas, ele perdeu a encarnação dele. Jogou fora a proposta dele da prática do bem. Terá que reiniciar numa nova vida a fazer tudo aquilo que ele tinha programado para essa. Fica claro isso para os senhores? Olha só, então é um atraso a nível moral e espiritual? Não tenho nem dúvida, é um atraso. É tempo perdido. Se vocês conhecem alguém que desencarnou nas questões da dependência química, do alcoolismo, e viveu nesta vida da dependência química, deixou da prática do bem, na sua sinceridade, para aquilo que veio, retornará em uma próxima vida com o corpo doente e, além do mais, ter que fazer tudo de novo. Talvez ele não consiga fazer aquilo que ele teria que fazer, porque o corpo não vai deixar. E então, primeiro, ele expurga as questões da dependência química numa vida, para numa segunda, possivelmente, refazer aquilo que ele deixou de fazer naquela que ele entrou no mundo das drogas. Certo? Futuras reencarnações com corpos doentes, como a gente coloca, e a doutrina espírita já nos diz, né? Renascerá com predisposição ao uso de droga. Esses slides são 45 minutos que eu vou falar, tá? Ele é muito importante. Eu gostaria que os senhores entendessem. E para nós entender, porque nós poderíamos... Então quer dizer que o meu filho pode nascer com tendência para usar maconha? Sim, pode. Então, você está querendo me dizer que a doutrina espírita diz que o indivíduo pode nascer com tendências para ser alcoólatra? Pode. Pode. E por que isso ocorre? E é muito interessante, porque na reflexão espírita nós podemos entender isso como uma bondade de Deus. Como, Carlos? Receber um filho que tem a possibilidade, na parte genética inclusive, para ser alcoólatra, isso é uma bondade de Deus? É. Porque Deus é só bondade. Não se discute a bondade de Deus. Não se discute. Certo? E isso é uma bondade de Deus? É. E aí eu gostaria que os senhores entendessem, eu vou explicar através de um exemplo, para os senhores entenderem essa bondade de Deus. Ora, é mais ou menos assim, o indivíduo passa 2, 3 encarnações para trás no uso das drogas. Fazendo uso de drogas, volta numa, tenta se mudar, não consegue, usa droga, volta noutra, morreu as 3 últimas vidas dele no uso de droga. Obrigatoriamente ele vai ter, para crescer, a nível espiritual, evolutivo, deixar de usar droga? Vai. E como é que ele vai saber se numa próxima vida ele não vai usar droga?
quando ele vem com a predisposição, olha só, a predisposição para usar drogas para beber, e luta conjuntamente com o seu livre-arbítrio contra esse vício. E isso ocorre? Ocorre, temos muitos casos, quisermos saber, certo? Então o indivíduo vem com a tendência ao uso de álcool, com a tendência ao uso da droga, porque ele já traz isso, foi reprovado. Olha que interessante, ó. Vamos fazer uma associação à escola. Ele foi reprovado nessa matéria nas 3 últimas encarnações. E não é assim que ocorre na nossa escola que a gente estuda? Para aprender trigonometria não tem que fazer uma provinha? Senão eu não vou para frente. Para sair do primeiro ano, eu não sei como é que é agora, na minha época era diferente. Mas a gente não tem que fazer uma prova para passar de ano? É assim que funciona, né? A mesma coisa nas questões da dependência química dos vícios. Como é que eu vou saber que eu vou vencer as minhas más tendências para o alcoolismo se eu não for tentado? Porque nenhum de nós pode dizer, eu jamais serei alcoólatra, se não foi tentado. Eu preciso ser tentado para me conhecer? Sim, sim. Ora, nas tentações e naquilo que eu trago, é onde eu vou o quê? Vencer, fazer a prova aí, vencer. Então é muito interessante essa questão aqui, porque esse renascerá é aquilo que vai o quê? Se ele efetivamente renasce com a vontade e o desejo de ser um usuário de droga, e chega aos 14 anos, onde ele é tentado pelo colega na escola, no Energia, por um cigarrinho de maconha, ele diz não, e foca no não, e deixa ele o quê? Venceu. Terá ele que passar numa próxima vida pela predisposição? Não, não precisa mais, ele venceu. É a mesma coisa se você olhar para você e você nunca bebeu nessa vida, você já venceu essas questões da bebida. Se você nunca tem uma questão com a drogadição nessa vida, porque você já venceu essa prova. Agora, para mim saber isso efetivamente, eu tenho que ser tentado. Certo? Vamos lá. Todo usuário de droga é um suicídio potencial? Sim. Porque só as drogas é suicídio, Carlos? Não. A gula também é. Como? Se eu comer demais e morrer por um problema intestinal, estômago, isso foi suicídio? Foi. Se alguém tiver alguma dúvida, leia o livro Nosso Lar, que vocês vão ver que o espírito que está ali narra, ele diz que ele foi um suicida porque ele tinha questões da gula, e no mundo espiritual, logo que ele desencarna, ele era chamado de suicida. E ele, mas como eu não me matei? Então as questões da gula é uma questão de suicídio? Sim. Então nem falamos da questão das drogas, né? Da dependência química, do alcoolismo, que seja. Falar mal dos outros a vida inteira é suicídio? É. Olha a equivalência, né? Falar mal dos outros a vida inteira. Eu peguei o telefone e falar mal de todo mundo, só falando mal. É um suicídio. Cada vez que você fala mal de alguém, essas energias ruins que você está falando de alguém, estão aqui primeiro atacando quem? Você. Onde? Na área do seu corpo físico, onde ele é mais propenso, mais frágil. Ora, pode ser uma úlcera. E aí você morre de uma úlcera e nem sabe que essa úlcera aí foi derivada dos 30 anos que você falava mal de alguém. Correto? Nesse entendimento, a do espírita nos dá, então, ali. Aí vocês falam a reflexão e a ligação com a dependência química, com as drogas. O que diz os divulgadores da doutrina espírita? Né? Então, nessa obra SOS Família, o espírito Jonas de Anjos, através de Divaldo Pereira Franco, vai trazer que dentro dos agravantes infelizes que desorganizam a economia social e moral da Terra atual, as drogas alucinógenas ocupam lugar de destaque, em considerando a facilidade com que dominam as gerações novas, estrangulando as esperanças humanas em relação ao futuro. Olha que interessante esse slide de Joana. Ela está dizendo que o nosso futuro do planeta Terra está comprometido pelo número de jovens que nós temos que usam droga. Que seria o nosso futuro, e que serão o nosso futuro, mas de uma forma equivocada. Porque ele vai ser o pai, como eu falei no início da exposição, que vai permitir que seu filho use maconha. Correto? Vai ser um processo de... vai passando de um para o outro. Então é muito interessante esse parágrafo da Joana. O espírito Camilo, que é o nome do meu filho, nenhum processo de drogas está dissociado dos processos de almas enfermas. Espírito sadio não se deixa embair pelas drogas. Então podemos dizer que quem usa droga é um espírito doente? É um espírito doente. Conforme o espírito Camilo, através de Raul Teixeira. André Luiz, no livro Conduta e Espírito, falou: o corpo é o primeiro empréstimo recebido pelo espírito trazido à carne. Precatar-se, livrar-se, não entrar contra os tóxicos, narcóticos e alcoólicos, é contra o uso de drogas que vicia a condição fisiológica natural. Então, orientação do espírito André Luiz: não entremos nas drogas, né? Se livramos delas, narcóticos e alcoólicos. Né? Nessa obra marginal, no sentido da pureza, no sentido da qualidade que ela nos coloca, adolescência e vida, o espírito Joana de Ângelo traz de forma esplêndida
E eu gostaria que os senhores lessem, que eu coloquei de forma devagar, o que ela nos coloca com relação à maconha. Ela vai dizer mais ou menos assim: a utilização da maconha, está escrito no livro, sob a justificativa de não ser aditiva, apresentada como de consequências suaves e sem perigo de maiores prejuízos, com muita propriedade, também denominada erva do diabo, cria no organismo estados de dependência que facultarão a utilização de outras substâncias mais pesadas. Olha o espírito falando sobre o pulo da droga, que dão acesso à loucura e ao crime em desesperadas deserções da realidade na busca de alívio para a pressão angustiante e devoradora da paz. Então, para aqueles que não conhecem, para nós espíritos que conhecemos, Divaldo Pereira Franco, na psicografia, e o espírito Joana de Anjos, quem eu foi, o espírito Joana de Anjos, vir numa obra chamada Adolescência e Vida e falar especificamente da maconha. Olha que interessante, numa obra espírita falar especificamente da maconha e falar da liberação da maconha, né? Dizendo que ela seria suave, sem problemas nenhum, aquilo que eu falei no início, que a gente ouvia e ouve sempre, né? Levando o indivíduo ao estado de dependência que vão permitir que ele pule, impulsionar ele para outras drogas, né? E que dão acesso à loucura e ao crime, à violência, e no caso aqui a psicose, a esquizofrenia, aquilo que eu falei, é brilhante. Digo para os senhores que de toda a exposição, de todos os lados que colocamos nessa palestra, o de maior qualidade e de pureza doutrinária está nesse parágrafo. E isso aí é um Ctrl+C, um Ctrl+V. Eu tirei do livro e coloquei ali. Certo? O livro chama-se Adolescência e Vida, e Joana de Anjos de Espírito qualificado a níveis muito grandes da parte da psicologia, nos traz esse ensinamento brilhante. E aí vamos ver algumas pessoas dizer que maconha não faz mal e que se pode liberar e que é isso e aquilo, certo? A Federação Espírita Brasileira lançou no dia 23 de agosto de 2014, no mesmo ano que foi lançado o projeto de lei para a liberação das drogas no Brasil, um manifesto contra a legalização da maconha. Olha só, o nosso órgão maior em Brasília, a Federação Espírita Brasileira, preocupada com esse projeto de lei que pede a liberação da maconha no nosso país, lança um manifesto da preocupação que os nossos dirigentes espíritas têm com esse assunto tão importante e tão grave. O que fazer para evitar que as drogas sejam liberadas? O que nós espíritas podemos fazer? Colaborar nessas questões. De que maneira? E é uma coisa tão simples que o Espiritismo vem nos trazer as ideias da questão da oração. Porque nós temos que entender que, e nós não temos fé porque não vemos, que cada vez que a gente ora, cada vez que a gente reza, cada vez que a gente expressa algum sentimento do bem através de uma prece para alguém, emitimos energia. Olha que interessante, nós não temos hora de ver. Nós emitimos energia, e essa energia necessita de um combustível. O Carlos está dizendo que toda oração precisa de um combustível. Sim, assim como um carro precisa de gasolina para andar, a nossa oração, para ter força, para ter energia, para ser forte, ela precisa de um combustível chamado sentimento. Então, quando eu oro com sentimento, eu carrego, eu dou combustível, eu encho o tanque da minha oração. E aí ela viaja no espaço, poderosa, carregada de energias boas. Que são essas energias boas? O meu sentimento, aquilo que eu vibro, aquilo que eu sou, aquilo que eu estou na hora jogando e emitindo. E então, quando alguém faz um Pai Nosso e não coloca sentimento, esse Pai Nosso fica fraco? Fica. E os Espíritos vêm dizer isso aí, né? Porque o sentimento é o combustível. Então, quando eu me esforço e faço uma oração, e se todos nós, e se 100 milhões de pessoas do Brasil orassem pelos políticos lá em Brasília, nas questões do projeto lei 1784 de 2014, pelas aqueles que estão julgando, que estão passando pelas comissões, poderíamos, de uma forma ou de outra, colaborar para que esse projeto de lei não seja aprovado, não vá à votação? Sim. E é muito interessante, porque essa energia reunida em conjunto, por exemplo, né, levada em conjunto, vai servir de matéria-prima para os espíritos do mundo espiritual, porque essa energia do meu sentimento, ela é o quê? Animal. Por que ela é uma energia animal? Porque provém do meu corpo físico. Meu perispírito na ligação com o corpo físico, certo? Então ela é uma energia que o mundo espiritual não tem? É, uma energia que o mundo espiritual não tem. O que o mundo espiritual tem? Uma energia espiritual.
ligado às condições espiritual. Ora, então eu orando, eu colaborando nessas questões, os espíritos vão manipular as duas energias? Sim, a minha, através do meu sentimento que eu botei naquela prece, conjuntamente com a falange de espíritos que está trabalhando para que esse projeto não seja aprovado, não vá adiante, vai manipular. Para chegar aí de encontro a quem? Aos políticos envolvidos nas votações, nas leituras, para votar isso. Para quê? Para que eles recebam essa energia trabalhada, desde um simples encarnado para o conjunto dos espíritos do bem, e tire a ideia da mente dele. Ou que deixe o projeto numa gaveta por muitos e muitos anos. Certo? Então essa é uma das melhores formas, e se não dizer a maior forma, que nós temos de colaborar. Aqueles que entenderam o quesito, aquele que entenderam o que a doutrina espírita coloca. E a pergunta que fica para os senhores refletir é: orar dá trabalho? Cansa a gente? A gente fica cansado depois de orar? Dá muito trabalho? É difícil orar ou não? Tem que ter alguma regra? Tem, uma regra só: colocar o sentimento, nada mais. E aí nós perguntamos, se isso é tão poderoso, como o Carlos está falando, por que nós não fazemos? Por que nós não temos fé? Nós não temos olhos de ver, então muito de nós que está na matéria, como não tem olho de ver, não acredita, não faz. Porque se nós conseguíssemos ver o que ocorre durante um processo de oração nosso, a nível espiritual, nós faríamos oração toda hora. É que nós não temos olhos de ver, certo? Então esse é o principal fator, a principal ideia para ajudar, né? Passamos pressa aos bons espíritos para nos ajudarem nessa temática, né? Nós temos que trabalhar o nosso livre-arbítrio até para ajudar as pessoas que estão equivocadas nessa área, certo? Conversar com as pessoas, levar o entendimento espiritual. É quando eu olho para um vizinho meu que tem um filho usuário de drogas e acha que está tudo bem, se ele me der uma facilidade que eu leve o esclarecimento para ele. Mas se ele não me der uma facilidade e não quer conversar comigo, eu posso? Posso. Mas ele é um espírito, é um vizinho que está ligado ao mal? Não interessa, é um irmão nosso. Nem por isso eu vou deixar de fazer o bem. Jesus só ajudava os bons? Jesus não ajudava os estrupiados? Sim, né? Devemos fazer o mesmo. Orientemos nossos irmãos menos esclarecidos sobre as consequências da descriminalização das drogas, que vai ocorrer, né? Com todo esse conhecimento que a gente adquiriu. O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Plantou a ideia. Então, aquele que se forma, eu tenho uma ideia formada a favor da liberação das drogas. Agora vamos fazer uma reflexão até, são 9 horas, até as 10 da noite. Vamos fazer uma reflexão só nesse sentido. Assim. Vamos imaginar que nós conhecemos algumas pessoas que são a favor da liberação da maconha. Essa pessoa terá uma cota de responsabilidade ao desencarnar, se o fato vier a ocorrer. Mesmo se vier, ou se não vier, ela tem a cota de responsabilidade dela. Baseada, o que é a cota de responsabilidade? É baseada no conhecimento dela. Olha só que interessante. Então, um ignorante terá uma cota? Assim. Aquele que é espírita e é a favor da maconha, como eu falei no início, qual é a cota dele? Essa. Porque ele tem o quê? O conhecimento. Fica claro isso para os senhores? Então, eu assumo uma responsabilidade quando eu vou num plebiscito, por exemplo, e voto a favor da liberação da droga. Assume a responsabilidade. Será cobrado, chamado de encontro? Sim, no mundo espiritual, com certeza. Certo? Essa é uma reflexão que fica para nós entender. Então, o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Eu vou colher aquilo que eu... Porque eu apoiando e votando a favor, e caso ganhe, eu vou ser responsabilizados em níveis baseados naquilo que eu... das tensões do meu erro, em todos os jovens que passarem a usar drogas, você, eu aprovei, eu estimulei, eu botei meu sentimento a favor daquilo. Olha que interessante. Então é uma questão bem delicada de reflexões. Nós espíritas temos conhecimento espiritual sobre o assunto. Isso por si só nos diferencia dos outros. Não as drogas, sim a vida. Sejamos conscientes. Que a paz do Mestre Jesus possa abraçar cada um de nós, mas que essa paz possa entrar no nosso corpo físico, no nosso perispírito, indo de encontro ao nosso espírito, e que nos dê condições de que nós tenhamos a clareza dos ensinamentos de Jesus, travestido da doutrina dos espíritos hoje, para levarmos um pouco de paz a todas as pessoas que estão nessas questões da dependência química, para que nós possamos contribuir para um mundo melhor, para um mundo de regeneração, onde todos nós estejamos lá. Que Jesus abençoe a todos. Muito obrigado. Nós agradecemos a você, Carlos.
por essa reflexão tão oportuna que nos trazes e que Jesus te abençoe nessa tarefa de divulgação, porque todos nós sabemos os problemas que as drogas trazem para as famílias que passam por esse problema.